da noite. Você vai preencher. Na quinta eu tenho tarde e noite. Na sexta eu não tenho. No sábado eu tenho. E aí, dentro da sua disponibilidade, você vai receber aquilo que você deve fazer ao longo das semanas para que você possa aprimorar a sua prática de estudo e para que você possa adquirir conhecimento, ok? Essa turma Med Pro 360, ela vai te deixar extremamente preparado porque ela vai dialogar com dois quesitos muito importantes. Um é a tecnologia de ponta, que vai permitir que você estude no seu tempo, da sua casa, que você tire suas dúvidas, que você tenha acesso a questões, a redação, enfim. E o outro é, obviamente, uma equipe extremamente preparada que vai levar você ao sucesso na prova do Enem. Por quê? É uma equipe que estuda essa prova, que conhece essa prova há anos, que trabalha com essa prova e que sabe exatamente o que cobram, como cobram e por que cobram, para que você possa desenvolver, através dos olhares desses professores, a estratégia adequada para a resolução das questões e para a obtenção de uma nota melhor no Enem, ok? Então, nessa nova turma, você vai ter acesso a salas de Meet, vão ser aulas ali em que você pode ter resolução de questão, a possibilidade de tirar dúvida no Zoom com uma equipe, com um professor, com outros alunos. Você vai poder ter a oportunidade de ouvir a dúvida do colega, porque a gente também aprende muito com as dúvidas dos colegas, ok? Acesso a banco de questões, aqui você consegue colocar uma única banca. Então, por exemplo, eu quero ver as questões da FUVEST. Você vai selecionar as questões da FUVEST. Nível de dificuldade, nível fácil, nível médio, nível difícil, nível ultra mega power difícil. Então assim, você vai conseguir diferenciar por níveis e por banca, ou não, quero só o assunto, e independente da banca. Então, sei lá, quero questões sobre substantivo de todas as bancas. Então pode cair questão do Enem, questão da UERJ, para que você possa ir praticando aqueles conteúdos, tá? E mentoria voltada para a sua redação nota 1000, que são aulas voltadas para que você possa produzir cada vez melhor. É um acompanhamento, você vai ser acompanhado desde o momento em que você fizer parte da família Pro-ENEM, no caso aqui Pro-Medicina, né, até a sua aprovação. Essa turma ela é focada, ela é voltada para o aluno que está com interesse em cursar medicina e que ainda não tem um cursinho para chamar de seu. Além disso, você tem acesso a apostilas. Você já tem acesso às apostilas digitais lá na plataforma e você ainda vai receber as apostilas impressas, porque se você for como eu, você vai querer, por exemplo, rabiscar ali no texto. Eu não gosto do livro digital por isso, porque eu gosto de manusear, eu gosto de escrever, eu gosto de sublinhar, eu gosto de marcar com um marca-texto, enfim. Coisas que depois, quando for voltar no texto, eu marquei isso por causa disso, me ativem conhecimentos anteriores para que eu possa realizar aquilo que eu pretendo, tá? Então, isso aqui vai chegar na sua casa com frete totalmente grátis, ok? E isso tudo por quanto, Felipe? O preço da turma é R$ 39,90, tá? E esse é preço de lançamento. Esse preço já vai cair se você utilizar o cupom de desconto aluno15. E aí ele vai cair para apenas 12 parcelas de R$ 33,92. Gente, é pouco mais, bem pouco mais de R$1 por dia. Ou seja, você tem aí algo que vai sair mais barato do que se você comesse uma casquinha por dia, tá? Uma casquinha de sorvete. E você vai ter acesso a aulas, a tirar dúvida, a redação, resolução de questão, mentoria, enfim, um plano todo personalizado para você. Você vai ter uma preparação completa até a sua formação, beleza? Então não perca tempo, corre lá, usa esse cupomzinho aqui de desconto para que você pague apenas R$ 33,92 e venha fazer parte, vem comigo aqui, venha fazer parte da família Pro-ENEM também. Bom, e agora vamos voltar a falar do que falávamos no tempo anterior. Nós vamos
fazer revisões das últimas aulas de acordo com os conteúdos que nós já vimos até agora, tá bem? Então, se você tiver dúvida, você pode ir mandando aí, mas você também pode me procurar lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, porque se eu não conseguir dar conta de resolver as suas dúvidas aqui, na primeira oportunidade que eu tiver, eu responderei a sua pergunta lá no meu Instagram, beleza? Bom, vamos com tudo então, que a gente tem mais questões para ver e essas questões dialogam com os conteúdos que vimos ao longo das 8 semanas anteriores, ok? Bom, como vocês já sabem, nós vamos pular os textos e vamos ver o enunciado, ok? Com base na leitura dos textos, conclui-se sobre as línguas que... Precisamos ler os textos, tá? É com base na leitura o que se pode concluir sobre as línguas. E aí a gente tem que ler o texto. Então vamos ver lá os textos. Primeiro texto. Resta saber o que ficou das línguas indígenas no português do Brasil. Serafim da Silva Neto afirma: no português do Brasil não há positivamente influência das línguas africanas ou ameríndias. Todavia, é difícil de aceitar que um longo período de bilinguismo de 2 séculos não deixasse marcas no português do Brasil. Próximo texto. No final do século XVIII, no norte do Egito, foi descoberta a Pedra de Roseta, que continha um texto escrito em egípcio antigo, uma versão desse texto chamada Demótico, e o mesmo texto escrito em grego. Até então, a antiga escrita egípcia não estava decifrada. O inglês Thomas Young estudou o objeto e fez algumas descobertas, como, por exemplo, a direção em que a leitura deveria ser feita. Mais tarde, o francês Jean-François Champollion voltou a estudá-la e conseguiu decifrar a antiga escrita egípcia a partir do grego, provando que, na verdade, o grego era a língua original do texto e que o egípcio era uma tradução. Então, eu li os 2 textos e os 2 falam sobre língua. O que eu posso concluir sobre as línguas? Que aí é no plural, não é a língua portuguesa, ok? Cada língua é única e intraduzível, com base nos 2 textos? B. Mandem aí o gabarito que vocês marcariam. Elementos de uma língua são preservados, ainda que não haja mais falantes dessa língua? C. A língua escrita de determinado grupo desaparece quando a sociedade que a produzia é extinta? D. O egípcio antigo e o grego apresentam a mesma estrutura gramatical, assim como as línguas indígenas brasileiras e o português do Brasil? Ou E. O egípcio e o grego apresentavam letras e palavras similares, o que possibilitou a comparação linguística, o mesmo que aconteceu com as línguas indígenas brasileiras e o português do Brasil. Então, qual é a conclusão possível acerca das línguas com base na leitura dos 2 textos? A galera já está mandando aí o gabarito. Renan, o que a galera está dizendo? Está bem dividido, né? Tem uma galera mandando B. Olha, tem mais B, né? Todas as opções, na verdade é. O A eu não vi. O A ainda não. Eu vi D, vi E, vi C, mas a B é a que está... A galera está mais entre a B e a D. B e a D? Isso. Vamos lá então, Renan, vamos rufar os tambores para ver quem acertou. E... Calma, nem terminei. Tô empolgado. Que bom. Só pra gente ver quem acertou e ao mesmo tempo resolver a dúvida de quem marcou as outras. Vamos lá então, vai.
Letra B, vamos lá. Vamos vir da A. Cada língua é única e intraduzível? Ela não é intraduzível. Obviamente, cada língua é única, mas intraduzível significa dizer que eu não posso passar daquela língua para outra. Isso é mentira. Então, a letra A, eliminada. Vou pular a B. A língua escrita de determinado grupo desaparece quando a sociedade que a produzia é extinta. Não. Nós falamos sobre isso daqui quando falávamos sobre língua, linguagem. Eu falei com vocês sobre língua viva e língua morta. A língua viva é aquela que possui falantes nativos e que, consequentemente, é uma língua que sofre mudança ao longo do tempo, devido ao uso. A língua morta é aquela que está parada, fincada. Ela não apresenta mais evolução, porque ela não tem mais falantes. Ou seja, porque a sociedade está extinta, mas a língua não. A diferença é que a língua não evolui mais, é o caso do latim. É o caso do grego antigo. Mas essas línguas, elas não são extintas, elas não são apagadas. A realidade escrita delas permanece. Então a letra C apresenta uma informação errada, tá? Ele diz que a língua escrita desaparece. Não desaparece, ela se mantém. D. O egípcio antigo e o grego apresentam a mesma estrutura gramatical? Claro que não, são duas línguas diferentes, como é que vão apresentar a mesma estrutura gramatical? Então só por isso aqui a gente já poderia ignorar, tá? Assim como as línguas indígenas brasileiras e o português brasileiro, claro que não, são duas línguas diferentes também. Se tivessem a mesma estrutura gramatical, pertenceriam à mesma língua, ok? O egípcio e o grego apresentavam letras e palavras similares, o que possibilitou a comparação linguística. O mesmo que aconteceu com as línguas indígenas brasileiras e o português do Brasil. Também não. Não tem similaridade. São duas línguas completamente distintas. Então, aqui, a única opção realmente é a letra B. Olha o que a letra B diz. Elementos de uma língua são preservados, ainda que não haja mais falantes dessa língua. Sim. Ainda que a sociedade que falava aquilo tenha sido extinta, alguma coisa daquela língua vai ser preservada, alguma coisa a gente vai conseguir ter contato, por mais básica que ela seja. Ou seja, uma língua, ainda que morta, ela nunca vai ser apagada em sua totalidade. Ela vai deixar ou o seu último registro inteiro, ou ela vai deixar elementos, fragmentos de textos, coisas que vão ser recuperadas e que vão servir de base de estudo. Então a letra B é a que está correta, ok? Bom, vamos ver aqui agora uma questão que envolve a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é aquela que é usada sem palavras, é aquela que transmite uma mensagem sem o uso de palavras. O cartoon faz uma crítica social. A figura destacada em oposição às outras representa a opressão das minorias sociais, a carência de recursos tecnológicos, a falta de liberdade de expressão, a defesa da qualidade profissional ou a reação ao controle do pensamento coletivo. Vamos raciocinar juntos aqui, enquanto vocês vão mandando a resposta aí. Reparem que todas as imagens são parecidas, elas não são idênticas. Todas as que estão viradas para lá são idênticas, mas o camarada que está em oposição não é idêntico. Por que ele não é idêntico? Porque ele não tem esse negóciozinho aqui atrás. Esse negóciozinho aqui atrás, talvez nem todo mundo conheça, é algo usado em alguns carrinhos, alguns bonecos, que a gente chama de dar corda. Você vai girando aquilo para ir dando corda. Depois, quando você solta, aquilo gira ao contrário do que você girou. Então, se eu girei para a direita, ele gira para a esquerda. E aí, quando ele gira para a esquerda, ele vai gerar uma movimentação no boneco, no carrinho, enfim. Todos estão seguindo a mesma direção. E todos são desenhados, né, o seu contorno é preto e por dentro eles são
brancos. Aqui é o contrário. O contorno desse é branco e por dentro ele está pintado com a cor preta. Ele não está seguindo o caminho dos demais. O que isso representa? O que a galera está mandando aí, Renan? Letra E. Maioria letra E. Mas teve alguém mandando também letra A, né? Letra A, mas a grande maioria, sim, mandou realmente a ideia da letra E. Vamos rufar então os tambores, Renan? Agora você me deixa. Agora eu fiquei magoado. Eu sabia que você ia fazer isso. Vai, rufa os tambores. Bom, por que a letra E e não a letra A? Opressão. Opressão. Qual é a opressão que tem ali? O que é você oprimir? Não existe opressão ali. A opressão é você impedir que um determinado grupo realize determinadas coisas. E não existe a imagem de ninguém. Porque para ter opressão eu tenho que ter o opressor. Não existe a imagem de uma pessoa oprimindo o grupo. Tá? Repara, reação ao controle do pensamento coletivo. Aquilo que é coletivo é o conjunto, é um grupo. Aqui você tem um grupo. Todo mundo idêntico e todo mundo na mesma direção. Ele tem uma reação diferente, porque ele vai para a direção contrária. E aí, ele está sozinho. Então, ele representa uma reação diferente do pensamento coletivo. Por que o pensamento coletivo? O pensamento coletivo foi controlado. Por que ele foi controlado? Por meio daquela cordinha. Então alguém determinou até onde ele pode ir. Esse aqui não tem. Esse aqui caminha sozinho, por conta própria. Por isso o gabarito é a letra E e não a letra A. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão que envolve aí as funções da linguagem. Olha o que o enunciado diz. Não preciso nem ler o texto para matar essa questão. Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a função metalinguística, fática, referencial, emotiva ou conativa. Então, olha só. Quando eu tenho as funções da linguagem, mandem aí o gabarito enquanto eu vou falando. Quando eu tenho as funções da linguagem, eu tenho elementos da comunicação em destaque com elas. Eu tenho emissor, receptor, mensagem, código, referente e canal. 6 elementos e, consequentemente, eu tenho 6 funções. Em cada função, um elemento está em destaque. Quando ele diz aqui, pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina na função. Quando eu estou ali insistindo em manter o contato entre o emissor e o receptor, o elemento em destaque é o canal. Qual é a função da linguagem que dialoga com o canal? É isso que vocês precisam pensar. E a galera tá mandando aí letra B de bola e alguns mandaram letra D. Não é isso, Renan? Isso. Então vamos lá. Também. Apareceu letra A? Apareceu. Alguém mandou letra A. Vamos rufar os tambores aí, Renan, por favor. Bom, na metalinguística, eu tenho o código a serviço do próprio código. Então, o elemento que se destaca é o código. E eu falei para vocês que quando eu mantenho o contato entre eles e insisto nisso, eu tenho o canal. A função fática é aquela que apresenta a abertura do canal, o fechamento do canal, a insistência no canal, a verificação do canal de comunicação. Tá? Então, o canal está em destaque na fática. Na referencial, é o referente, também chamado de contexto, porque ela visa uma informação realmente, algo informativo, algo denotativo. Na emotiva, as impressões do eu, ou seja, as emoções e as marcas de atitudes desse eu. Então, o emissor. Na conativa, eu tenho que convencer
você, o meu receptor. Eu tenho que mudar o seu comportamento. Então, o foco é um receptor. E a outra que não caberia aqui, porque nós só temos a possibilidade de 5 opções, seria a função poética, que trabalha com o lado estético do conteúdo, da mensagem. Então ela destaca a mensagem. Se você faz a associação adequada entre o elemento da comunicação e a função da linguagem, você mata a questão com primor, ok? Vamos ver a próxima questão, ó, disparidades raciais. Vou pular o texto. Enunciado. Considerando as funções que a linguagem pode desempenhar, reconhecemos que no texto acima, predomina a função apelativa, também chamada de conativa, expressiva. A expressiva ela é chamada de emotiva, fática, estética, que é a mesma coisa que a poética, e referencial. Então, ó, na apelativa, lembra, quem tem que estar em destaque é o meu receptor. Na expressiva, o emissor, porque ela é emotiva. Na fática, o canal. Na estética ou poética, a mensagem. E no referencial, a informação, porque é o referente, tá? Bom, antes de qualquer coisa, olhem a fonte. Folha de São Paulo, 9 de junho de 1996. Eu preciso realmente ler o texto para sanar isso daqui? Não preciso. Mas vamos ler pelo menos um iniciozinho. Disparidades raciais. Fator decisivo para a superação do sistema colonial, o fim do trabalho escravo foi seguido pela criação do mito da democracia racial no Brasil. Nutriu-se, desde então, a falsa ideia de que haveria no país um convívio cordial entre as diversas etnias. Gente, pela fonte, pela maneira como ele já começa o texto, eu preciso realmente dar prosseguimento? Só a fonte ali já resolveria para mim. Eu só quis ir num trechinho para vocês identificarem com mais clareza. E a galera já está mandando aí para mim gabarito letra E. Acho que todo mundo mandou letra E. Vamos ver se todo mundo acertou dessa vez, Renan? Rufa os tambores, por favor. Texto jornalístico. O texto jornalístico ele é um texto de cunho informativo. Se é cunho informativo, a função que predomina é a referencial. Exemplo de texto que seria apelativo, o anúncio de um determinado produto. Então, é um anúncio comercial, né? Uma propaganda, uma publicidade. Emotiva, a letra de uma música que fala sobre as emoções do eu lírico, a letra de um poema, uma carta pessoal. Na fática, um diálogo, uma conversa telefônica. Monteria essa ideia, a utilização de estratégias de abertura do canal de comunicação como alô, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Na estética, o uso das figuras de linguagem, dos recursos estéticos como ambiguidade, por exemplo, polissemia, dentro de um texto para fazer com que ele possa ressignificar para o seu leitor. Então vocês também vão encontrar isso no poema, também vão encontrar isso na letra de música, ok? Então são possibilidades aí de gêneros, porque obviamente existem muitos outros gêneros. Aqui na referencial, o dicionário, a enciclopédia, os textos jornalísticos, a notícia, a reportagem, elas têm cunho aí informativo. Então, referencial é a função que predomina ali. Nós temos um texto que veio da Folha de São Paulo, portanto, não havia possibilidade de não ser, ok? Próxima questão, ainda envolvendo funções da linguagem. Por quê, Felipe? Porque funções da linguagem é um dos temas que mais caem na prova, tá? Funções da linguagem e variação linguística são dois temas assim que, ó, aparecem muito.
Bom, vamos lá. Vamos dar prosseguimento. Quinta questão. Nesse trecho de uma obra de Guimarães Rosa, depreende-se a predominância de uma das funções. Qual é a função? A metalinguística, em que o código é o que está em destaque, a referencial, em que a informação está em destaque, a fática, em que o canal está em destaque, a poética, em que a mensagem está em destaque, ou a expressiva, também chamada de emotiva, em que as sensações, as marcas de atitude do eu estão em destaque. No caso, o emissor. Vamos ver o texto. Ó. A, o hipotrélico. O termo é novo, de impensada origem e ainda sem definição que lhe apanhe em todas as pétalas o significado. Sabe-se só que vem do bom português. Para a prática, tome-se hipotrélico, querendo dizer antidopático, sem graçante impresido, ou talvez, vice-dito, indivíduo pedante, importuno agudo, falta de respeito para com a opinião alheia. Sob mais que, tratando-se de palavra inventada, e, como adiante se verá, emberrando o hipotrélico em não tolerar neologismos, começa ele por se negar nominalmente a própria existência. Qual é a que vocês marcariam? E aí eu vou responder aqui uma pergunta que chegou para mim, da Luana Pereira Vieira. Professor, como é preservado se não tem mais falantes? A língua ela só é preservada na fala? Óbvio que não. A língua falada é uma coisa, a língua escrita é outra. E esses textos, eles são, mantidos. O texto escrito, ele existe. E existem faculdades que mantêm. Então, por exemplo, latim. Existe a formação português e latim. E não existe mais falante nativo do latim. Como é que a gente estuda o latim? Porque a língua escrita se mantém. Eu tive que estudar latim, eu tive que estudar o grego clássico, que é outra língua morta. Aí eu falo assim, mas na Grécia eles não falam grego? Falam grego moderno, não o grego clássico. Então, essas duas línguas, a gente tem contato a partir dos textos escritos e, obviamente, houve quem estudasse. Houve quem estudasse para poder reconhecer e analisar essa língua e vai perpetuando, mas eles não são falantes nativos. Tanto que eles não evoluem a língua. Eles mantêm a língua exatamente do jeito em que ela parou. Daquele jeitinho lá que estava lá, ok? Bom, a galera foi mandando aí letra A, todo mundo? Foi unânime? A e D. Alguém mandou D. Né? Poética. Bom, vamos lá então. Pensa o seguinte, ele está pedindo a predominância, tá? Às vezes um texto pode ter mais de uma função. Ele pode ter duas funções da linguagem, 3, 4, 5 ou todas, as 6. Só que quando ele diz predominante, é aquela que se destaca em relação a todas. Beleza? Vamos rufar aí os tambores então, Renan, por favor, vai. Metalinguística, por quê? Ele usa uma palavra, hipotrélico, que ele inventou. E depois ele fala sobre essa palavra. Ou seja, ele usa palavras para falar sobre uma palavra, para apresentar o significado de uma palavra que ele inventou. O que isso significa dizer? O código a serviço do próprio código. A palavra sendo usada para falar sobre outra palavra. Então, o código a serviço do próprio código. Se o código é o elemento que está em destaque, a função predominante é a função metalinguística. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos pular o texto aí, os textos, na verdade, né? E vamos para o enunciado. E aí o enunciado dessa questão já nos leva para a variação linguística, que é o outro assunto de que falei com vocês, que é mega importante, tá? De acordo com o estudo de variação linguística, nos 3 textos anteriores encontramos respectiva... Gente, tomem muito cuidado com essa palavra aqui. Tem gente que ignora isso daqui e as bancas fazem pegadinha, tá? Respectivamente significa na ordem. Então, às vezes, você consegue encontrar as respostas certinhas e aí a banca não põe, né,
de cara a questão e bota outras que têm a mesma resposta, só que ela inverte a ordem. Aí você não termina de ler as opções e já sai marcando. Toma cuidado com isso, tá? As variedades situacional, geográfica e histórica. Histórica, social e geográfica. Geográfica, social e situacional. Social, situacional e histórica. Social, geográfica e histórica. E aí a gente precisa ler os textos. Bom, já estamos nesse aqui, vamos olhar para esse texto, tá? Mas como cresce este maroto? Pudera, com maisena. Então aqui você já tem até pela imagem algo bem simples de você identificar, né? Mas vou pular, não vou comentar mais nada. E aí, ó, lembra que tem que ser na ordem, tá? Bom, segundo texto. De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía os prazos, vivi puxando difícil de difícil. Peixe vivo no moquém. Quem mói no áspero não fantaseia. Mas agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos dessossegos, estou de range-rede. E me inventei neste gosto, e de espetacular ideia. O diabo existe e não existe? Dou o dito, abrenúncio. Essas melancolias o Senhor vê. Existe cachoeira e pois, mas cachoeira é barranco de chão. E água se caindo por ele, retombando. O Senhor consome essa água ou desfaz o barranco sobre a cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso. E o texto 1. Só de pensar que nós dois éramos dois. Eu feijão, você arroz, temperados com sazon. Só de lembrar nós na Kombi no domingo. Nosso amor era tão lindo, nós descíamos pro boqueirão. A Kombi quebrada lá na praia e você de minissaia, dando bola para um alemão. O alemão de carro conversível, eu mexendo nos fusível, nem vi quando você me deixou. Qual é a variante que se destaca em cada texto? Qual é o gabarito que vocês mandariam aqui para essa questão? Então vamos, enquanto vocês vão mandando o gabarito, vamos relembrar aqui. Variante situacional é aquela em que você adapta a linguagem de acordo com a situação comunicativa. Ali a gente percebe a questão dos níveis, nível informal e nível formal. Variante geográfica é a variante regionalista, aquela que denuncia o lugar de onde você fala, que traz as marcas próprias de uma determinada realidade linguística dentro da nossa língua. A variante histórica mostra uma língua que já apresenta aí marcações de um determinado tempo. Então, determinadas construções que existiam e não existem mais, como o uso, por exemplo, de trema, tá? O uso de hífen em alguma palavra que já caiu, belezinha? E a que ficou faltando foi a variante social, que é aquela que denuncia os grupos sociais a que pertencemos. Ou seja, você usa ali, por exemplo, uma gíria, um jargão que caracteriza a sua profissão. São os grupos sociais de acordo com idade, sexo, gênero, questão política, religião, enfim, tudo aquilo que interfere na nossa comunicação. Beleza? Vi que a galera tá bem dividida. Tem gente com A, com B, com D, com E, só não vi C. Só não vi ninguém marcando a letra C. Mas vamos lá, Renan, vamos rufar os tambores então e ver o que é cada texto. Vamos lá. Bom, social, geográfica e histórica. Por que social, por que geográfica e por que histórica? Bom, reparem que no texto 1, aqui, ele usa gírias. Então, ó, dando bola, isso é uma gíria.
para um alemão. Esse alemão aqui não é alguém que veio da Alemanha, não. Alemão é uma gíria usada para você falar de alguém que é tipo o seu adversário, tá? Dando bola é alguém que está dando intimidade, que está jogando charme para o outro. Então, quando eu tenho uso de gíria e quando eu tenho uso de jargão, isso está no âmbito da variante social. O texto 2 é de Guimarães Rosa. O texto do Guimarães Rosa é impregnado de regionalismo. Então você não precisava nem ler, bastava você vir aqui. Mas a gente leu e a gente percebeu que ele tem marcas na língua falada de um determinado grupo social. E aqui, ó, maroto, quem é que usa maroto? Né? Ou seja, essa palavra é uma palavra arcaica, ela está parada lá no tempo, logo, histórica. O que confirma o gabarito para a gente na letra E. Social, por meio da gíria, geográfica, por meio de expressões que fazem referência ao uso de um determinado lugar, e histórica, por fazer referência a uma determinada época, o seu texto. Logo, gabarito, letra E, beleza? Era só identificar a ordem. Show? Mais uma questão sobre variação linguística. No texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta do quê? De um contexto sócio-histórico? Resulta da diversidade técnica? Resulta da descoberta geográfica? Resulta da apropriação religiosa ou resulta do contraste cultural? Manda aí já o seu gabarito. Olha o que o texto diz. Mandinga era a denominação que, no período das grandes navegações, os portugueses davam à costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria, porque os exploradores lusitanos consideram bruxos os africanos que ali habitavam. É que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, mandingue designava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, sortilégio. Então a palavra mandinga, para chegar a esse sinônimo de feitiço e de sortilégio, ela passou por um processo resultante do quê? A galera tá mandando aí muito letra A e muito letra D também, né? Estão divididos entre A e D. Vamos rufar os tambores aí, Renan, por favor? Letra A. Por que não é a letra D, Felipe? Olha só. Ele vem falando da questão das grandes navegações. No período das grandes navegações, os portugueses davam à costa ocidental da África, ou seja, eles atribuíam isso, né, à costa da África, essa denominação. Isso é a questão histórica. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os exploradores lusitanos consideraram bruxos os africanos que ali habitavam. Aí ele está dando a questão social. Por que eles chamaram aquela parte ali, aquela costa ocidental, de mandinga? Aí eles vêm com a explicação social. Porque os moradores dali indicavam a existência de ouro naquela região. Então eles achavam que aquela galera que fazia isso era uma galera bruxa. E isso é algo que você descobre socialmente. Então, sócio e histórico. Aí você pode perguntar, tá, mas por que não é a letra D, apropriação religiosa? Existe apropriação de alguma religião ali? Ele fala de você se apropriar. O que é eu me apropriar? É eu pegar algo de uma religião e trazer para cá. E isso não foi feito. Isso não foi feito. A palavra mandinga era utilizada pelos portugueses para nomeação de um determinado espaço, atrelado aí à costa ocidental da África, devido a uma situação social que acontecia lá. Ou seja, social dentro da sociedade. E aí, quando eu junto esse conhecimento histórico com esse conhecimento social, eu faço uma associação
entre o significado e a palavra, o significado atual. Por que ela é chamada, né, por que ela é sinônimo de feitiço e de sortilégio? Porque existia um contexto histórico social que já previa essa questão. Por isso, gabarito letra A. Belezinha? Bem, galera, eu vou encerrando por aqui, mas vocês vão continuar ao longo da semana, uma semana de revisão desses conteúdos, beleza? São conteúdos importantes e isso serve para ajudar vocês a colocarem aí tudo em ordem. Se vocês se perderem em algum conteúdo, o momento é esse, de rever e de tentar entender essas estratégias, ok? Corre aqui comigo no quadro rapidinho. Se tiver ficado alguma dúvida que eu não tenha conseguido tirar, ou se surgir alguma dúvida ao longo do dia depois, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, manda a sua dúvida para mim, porque dúvida foi feita para ser resolvida e não para ficar ali, ó, encucando vocês, belezinha? Beijo imenso para vocês, ótima semana de revisão e semana que vem a gente volta com muito mais conteúdo pra gente continuar aprendendo, desenvolvendo e crescendo. Valeu? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Valeu, Renan. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.